Olá, tudo bem? A gente fala muito sobre relacionamentos tóxicos, como identificar relacionamentos abusivos, de dependência emocional, mas pouco se fala sobre relacionamentos saudáveis. E principalmente se eu venho de um lar tóxico, se eu venho de um lar onde eu presencio muita violência, seja ela verbal, seja ela até física, psicológica, é difícil entender o que seria um relacionamento saudável. Quantas e quantas vezes eu atendo pacientes que chegam para mim, está constatado que sofreram violência psicológica, violência física, abuso de todas as formas, e elas questionam, porque elas falam assim: não, mas na minha casa de origem, na minha família de origem, era até melhor dessa vez do que era lá atrás. E aí é quando a gente tem um olhar disfuncional, deturpado para aquilo que é saudável. Será que esse assunto é importante? Eu me lembro de uma aluna que ela falou exatamente isso. Nossa, como que é importante a gente entender como a gente funciona, o que é um jeito saudável de ser, um modo virtuoso de ser. Porque eu vim de relacionamentos abusivos a minha vida inteira e eu achava que isso era viver. Até que eu entendi que eu não preciso mais continuar nesse ciclo doentio, adoecedor. E aí, você? Será que você está num relacionamento saudável? Será que o teu relacionamento ele apresenta características de que ele está ok, que ele é funcional, que ele é gostoso de ser vivido? Tem um verso que diz: desfruta a vida com a mulher da tua mocidade. Desfrutar a vida. Eu estou falando de homem e mulher nessa hora, né? Mas é isso, é desfrutar da vida. E aí, só para você entender, às vezes a gente fica louca para o que eu tenho que fazer? Faça isso, faça aquilo para você se dar bem. Não, 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 não. Esqueça isso. Não é assim que a gente funciona. Até mesmo porque você precisa entender a engrenagem. Não necessariamente dica disso, dica daquilo. Quer ver? Vamos lá. Quando a gente fala de uma alimentação saudável, a gente sabe que a gente precisa de proteína, a gente precisa de carboidratos, a gente precisa de um prato bem colorido, a gente precisa ingerir grãos, mas aí de repente aparece uma pessoa que tem alergia a grãos. E aí, se ela ingerir esses alimentos considerados saudáveis, para ela podem fazer mal. Por isso que eu preciso que você entenda. A gente não vai falar de regras do faça isso, faça aquilo. A gente vai falar exatamente de sinais, porque a gente sabe quando uma pessoa está saudável fisicamente e quando ela não está. Não necessariamente os nutrientes que eu estou ingerindo são os mesmos alimentos de uma outra pessoa que também está saudável, está ingerindo a mesma dieta, está praticando o mesmo tipo de atividade. Por isso que saia desse faça isso, faça aquilo. É muito mais profundo isso. Ó, para você entender, a relação que você vive, ela te traz paz interior, paz de espírito, ou você vive angustiada? Aí você vai dizer: "Ah, eu vivo angustiada, eu sou muito insegura nesse relacionamento, então isso significa que o relacionamento não é saudável". Será? Porque às vezes você pode estar num relacionamento muito saudável, mas devido histórias passadas, eventos traumáticos passados, você não consegue desfrutar desse relacionamento atual. Eu lembro de uma história que é bíblica essa história, Ana e Eucana. A Bíblia relata que Eucana fazia de tudo para agradar Ana. Ele dizia: "Eu não valho mais que 10 maridos", porque ele fazia todas as vontades dela. Mas ela continuava triste, porque ela tinha algo no seu coração que não acontecia. Quem sabe a história sabe o que eu estou falando. E é aqui que eu preciso que você entenda. Quando nós estamos falando de relacionamentos saudáveis, a gente precisa ampliar a nossa percepção. Porque, às vezes, o relacionamento interno, sim, porque nós temos um diálogo interno com a gente o tempo inteiro. O que que eu vou fazer? Para onde que eu vou? Tem que fazer tal comida? Tem que passar no mercado? Eu estou o tempo inteiro conversando comigo mesma. Só que você tem que começar a trazer isso para a consciência. Por isso que a mulher sábia edifica a sua casa. E a nossa casa, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Logo, ele é templo, casa, morada. Percebe a profundidade do que a gente está falando aqui? Quando você está bem consigo mesma, isso vai reverberar
absurdamente nos seus relacionamentos. Por isso que ciclo da autoexpertise, ele envolve 3 grandes pilares. É você aprender a gerir bem o teu mundo interno, a tua casa interna, para você gerir bem a tua casa externa. E isso inclui ambiente, a gestão da tua vida e relacionamentos. Tudo bem até aqui? Então, a gente já entendeu que não necessariamente eu me sentir insegura no relacionamento está falando que esse relacionamento ele é disfuncional, ele é um problema. Você já começou a entender que às vezes as tuas experiências passadas vão fazer com que você viva um relacionamento de maneira mais insegura. Pessoas que passam por situações de traição, por exemplo, e elas entram em relacionamentos que aparentemente são saudáveis, tem tudo para dar certo, o parceiro é gente boníssima, não tem histórico de absolutamente nada, mas eu não consigo, é mais forte que eu. Percebe? E aí eu preciso que você comece a entender. Será que são as atitudes do outro que estão me deixando mal? Ou tem alguma demanda interna que não está bem resolvida e isso acaba repercutindo nesse relacionamento? Tudo bem até aqui? Já conseguiu entender que a gente não vai falar sobre faça isso, faça aquilo? É muito mais profundo isso? Então, quais seriam os sinais, as principais características de que o meu relacionamento ele está ok, ele está saudável? E é sobre isso que eu vou te apresentar brevemente agora. Primeiro pilar é respeito. Então, eu respeito as ideias do parceiro, eu respeito o passado desse parceiro, eu respeito os amigos desse parceiro, os desejos, os planos, a família. Mas Simone, a família dele é um problema. Mas Simone, os amigos dele são muito esquisitos. E vem cá, ele tem os desejos que são mais imaturos, infantis. E é isso que eu preciso que você comece a entender. O respeito, ele está na base de um relacionamento. Eu posso não concordar, mas eu respeito o modo dele enxergar a realidade. Se está muito diferente, o que aconteceu que você escolheu uma pessoa tão diferente? Tem alguma coisa nela que você se conecta. E às vezes é isso, a gente se conecta com um aspecto e a gente quer mudar os outros aspectos. Isso é desrespeito. Nessa hora, a gente está querendo só um pedacinho dele e a gente está negando que é um ser inteiro. Tá claro até aqui? Segunda característica, confiança. E quando eu falo de confiar, eu estou falando em alguém que eu me sinto confortável. Eu não tenho a sensação de que a qualquer momento eu vou ficar sozinha nessa história, que basta o problema ficar um pouquinho mais grave que ele vai sair de fininho, que a situação está mais tensa e eu sei que eu não posso contar com ele. É triste demais a gente ver mulheres que chegam no consultório, chegam no Projeto Sou Virtuosa e são mulheres brilhantes, mas estão com pessoas que elas sabem que elas não podem contar. Quando a gente entende a história, a gente consegue até entender em parte o que acontece. Às vezes são muito jovens, se casam muito jovens, bem imaturos, e de repente um cresce muito e o outro paralisa emocionalmente. Por isso que eu preciso que você entenda. Gerir as emoções, aprender a gerir emoções, sentimentos, pensamentos, isso é base para um modo de vida virtuoso, para o estilo de vida mais leve, que traga paz para a nossa vida. Enquanto eu não aprender, dominar esse assunto, eu vou ser uma analfabeta em relação a mim mesma e eu me torno vulnerável a problemas, a conflitos conjugais e até adoecimento. Então, já falamos do respeito, já falamos da confiança. Terceiro aspecto de que esse relacionamento é saudável é apoio. Eu apoio esse outro. Eu facilito a vida do outro ou eu acabo criando mais problemas? Presta atenção nisso. Às vezes você cresce em um ambiente em que você está disputando o tempo inteiro espaço. Às vezes a atenção dos pais, às vezes porque você foi preterida, foi rejeitada. E eu preciso que você preste atenção se inconscientemente você não está disputando o espaço com o teu parceiro, quando na verdade é parceria, o nome já está falando. Desfruta a vida com esse parceiro, com essa parceira. No caso, eu estou falando especificamente para mulheres neste momento. Mas o apoio é quando eu quero ver o outro bem, sabe? Eu tô vendo que o outro está tendo sucesso na vida profissional e eu fico maravilhada com isso.
É muito gostoso quando você está vendo que o parceiro e a parceira, eles ajudam o outro a crescer e eles facilitam esse processo de crescimento e desenvolvimento pessoal. E aí, presta atenção. A gente já entendeu que você pode estar num relacionamento em que, de repente, você tem mais conhecimento sobre emoções, sobre pensamentos, sobre sentimentos, e ele está um pouco mais distante disso. Então, a tua função não é recriminar, colocar para baixo, é entender que vocês estão aí em sintonias diferentes. E é você ajudar esse parceiro a crescer. E aí, presta atenção. Se existe vínculo, se existe conexão, a gente não vai poder entrar nisso agora, mas se existe vínculo e conexão, a tendência vão ser os dois voarem juntos. Se não existe vínculo, se não existe conexão, o que acontece é que um vai crescer e vai voar tão alto que não é possível mais o outro acompanhar. Infelizmente, é isso que os estudos mostram, é isso que a prática mostra. E qual é o quarto e último? A quarta e última característica de que o meu relacionamento ele é saudável. Existe a individualidade e existe o individualismo. São coisas diferentes. Na individualidade, sou eu respeitar o jeito de ser do outro. O jeito do outro de se vestir, o jeito do outro de contar uma piada, de contar uma história, o jeito de ser do outro. O individualismo, ele está muito associado a meu jeito, as minhas regras, é tudo separado, a minha vida. Não tem muito abertura para esse outro. Vocês devem ouvir bastante, muita gente dizendo sobre essa questão de o dinheiro separado, junto. Eu não quero entrar nesses detalhes. Eu preciso só que você entenda. A identidade está sendo preservada ou existe individualismo nesse relacionamento? O individualismo, ele é contrário a uma vida a dois. Agora, a individualidade, ela faz parte da vida a dois. Eu não vou mexer nos gostos. Eu me lembro de uma situação específica que ela conheceu o rapaz extrovertido, falante, falava com todo mundo, um líder. Só que quando eles casaram, eu não quero que você faça isso, eu não quero que você frequente aquele lugar, eu não quero que você fale com fulana, beltrana, eu acho que o teu jeito de ser, ele acaba fazendo com que as pessoas confundam. Mas espera aí, ela conheceu ele desse jeito. E aí agora ela está mexendo na individualidade dele. Isso aqui é muito perigoso. Isso aqui são traços de relacionamentos que eles estão disfuncionais. Desfruta, desfruta a vida com o parceiro, com a parceira da tua mocidade. É bíblico isso. E a gente pode tornar a nossa vida mais leve. Por isso que o conhecimento ele é tão necessário, porque ele liberta. Um beijo grande, a gente se vê na próxima.